Oi gente, é a Regia Assis aqui. Então eu vou testar assim um novo formato de vídeo, não só com as narrações, mas mostrando eu narrando, mostrando o momento que eu tô narrando. Então aqui no caso eu vou começar, porque eu tenho que regravar, fazer uma narração melhor, depois assim, se vocês acompanham os vídeos, eu vou evoluindo essa narração, né? Então eu tenho a minha fanfic do Crepúsculo, que é sobre o domínio do destino, e ela tá com uma narração bem ruimzinha, que foi uma das primeiras que eu fiz, então assim, a voz tá ruim, tá com ruído, e eu quero melhorar isso. Porque até uma fanfic minha que tá com quase 10 mil visualizações é relativamente bom, assim. E é isso, eu quero testar esse novo formato de vídeo. Também já tive muito tempo que eu queria fazer isso. E é meio difícil pra mim, assim, ter essa iniciativa de aparecer e tal. Só que eu vou tentar, assim, uma boa, sem preocupar muito com o cenário, ver se até aqui, tipo, a minha estante, né, não tá arrumada, tá uma bagunça aí. Mas eu não vou tentar me preocupar muito com isso, com a visualização, com efeitos, com coisas. Eu só vou, tipo, gravar numa boa. Então agora eu vou pro primeiro capítulo. Esses áudios eu ainda não vou fazer os vídeos deles depois, tudo certinho pra publicar agora, porque eu quero mudar a capa. Então, enquanto eu ainda não fiz a arte da capa, eu vou gravando esses daqui, publicando esses. Quando eu fizer a arte da capa, aí eu vou e publico os vídeos editados, bonitinho, com a narração, e coloco lá no Wattpad e no YouTube também. Então, vamos lá, né? Já começar, sem muita introdução, até que foi até demais, uns 2 minutos de introdução, mas é isso aí. Uma coisa que eu esqueci, eu tenho que gravar a introdução. Eu não lembro se eu já comecei, deixa eu só dar uma olhada. Eu esqueci, eu tenho que fazer a narração da introdução e da sinopse. Porque eu faço também quando é no primeiro capítulo, então vamos lá. Vou colocar aqui pra gravar. E uma coisa que eu faço, eu já edito a gravação conforme eu vou narrando, porque é muito mais fácil do que eu gravar tudo quando tem um erro, alguma coisa na gravação, e depois voltar e revisar isso. Então, eu vou fazer as pausas aqui, conforme eu for gravando, porque eu já tô fazendo essa edição. Então, vamos lá. Testando, testando. Sempre bom testar o áudio antes. Deixa eu aumentar o volume. Vamos lá. Sob o domínio do destino. Fanfic inspirada no universo de Crepúsculo. Aí já travei, tipo. Pera. Sinopse. Como era crescer como uma imortal? Não exatamente como sua família, mas diferente. Meio humana, meio vampira. Os sentidos humanos entrando em conflito com os instintos imortais. Para Renesme, esse era o seu normal. Dormir e acordar como humana. Correr e caçar como vampira. Sentir e desejar como ambas. Nenhum, nem outro, mas como um ser único em sua existência. Nessa fic veremos como Renesme cresceu e se desenvolveu em sua particularidade, como lida com os sentimentos novos que vêm aparecendo ao crescer, como desenvolve sua relação com seu amado melhor amigo Jacob e sua família, humana e imortal, e como vai lidar com todas as consequências de ser quem é. Bem, já foi a introdução, deixa eu só ver se essa introdução certinha, se eu jogo pro capítulo 1. Tá, já vou começar o capítulo 1.
Também tem que colocar aqui onde as divisões, que eu coloco as divisões nos vídeos para saber onde o capítulo começa, porque alguns livros que eu tô narrando, né, na verdade, os Dragões de Éter, né, pra quem tá acompanhando a saga, às vezes tem capítulos muito curtinhos, então não dá pra postar só um capítulo que às vezes tem uma frase. Aí por isso que eu coloco mais de um capítulo junto. Então aí eu coloco as divisões pra saber em qual capítulo que tá. Aqui no caso vou colocar a divisão da introdução e do capítulo 1. Então, deixa eu só abrir aqui que eu esqueci de abrir a pasta. Tá. Depois eu arrumo isso, só vou anotar aqui. Opa. Capítulo 1 começa 1 minuto e 6. Isso aí. Capítulo 1. Fora de alcance. O ar, os cheiros, os sons pareciam tão normais para ela, daquela forma ampliada, daquela forma calma e pausada, de que quando acordava e abria os olhos, observando a poeira dançar na luz do sol que entrava pelo quarto, tudo silencioso e tranquilo, como sempre, pensou. Não que não gostasse daquela tranquilidade, mas o problema era que já fazia muito tempo que nada mudava, do mesmo jeito que sua família. Mas para ela era diferente. A mudança estava em... Ai, cara, tem esses errinhos aí. Eu tenho essa mania de fazer isso quando eu tô narrando. Então, tipo, isso só vai aparecer agora que eu tô filmando, né? Porque quando eu tô fazendo uma gravação do áudio direto, eu já corto. Vamos lá, mas para ela era diferente. A mudança estava explícita em seu ser. Um som a tirou de seu transe, um som que vinha de seu próprio corpo. Às vezes essas necessidades humanas a irritavam. Ter que dormir e comer parecia injusto, que não tivesse... Ah tá, pera. Não ficou muito bom. Tá. Ter que dormir e comer parecia injusto que não tivesse tanto tempo como os outros. Porém, não conseguiu perder mais tempo pensando no aborrecimento. Sua mente era tão rápida como seus sentidos. Respirou fundo, levantando. Foi até a janela, observar o ar gelado e a brisa vinda dos pinheiros. A mudança era bem-vinda. Sempre gostou de florestas. Gostava de viver... Que coisa, então isso vai acontecer muito. É uma mania de... Quando eu erro, eu faço blá. Enfim, é uma mania que eu peguei enquanto eu tava narrando, quando eu comecei a narrar. Tá, sempre gostou de florestas. Vamos lá, onde que eu tô? Gostava de viver cercada de árvores, mas não era igual como estar em sua terra natal, e isso Renesme não apreciava tanto. Passos suaves e ritmados, quase inaudíveis, vinham em sua direção. Já sabia quem era, sempre pontual. Sua mãe batia suavemente na porta, já abrindo. Bom dia, querida. Já levantou? Se esticando enquanto colocava os pés para fora da cama, respondeu. Sim, quase. Já vou descer. Certo. Bela se aproximou sorrateira, beijando sua testa. Depois sorriu e saiu com a mesma suavidade com a qual entrou.
Já de pé, Renesmee foi até o closet exagerado, feito especialmente para ela pela sua tia Alice. Suspirou, retirando uma calça cinza justa e uma blusa preta. Por insistência dela, Alice não exagerou nas cores. Renesmee gostava mais das cores sóbrias, tons pastéis e terrosos. Claro que tinha um vermelho ou um rosa por ali, mas não eram a maioria. Colocou as roupas sobre a cama e foi ao banheiro se lavar. Olhando no espelho, conseguia perceber as mudanças não tão sutis. Tinha quase 5 anos agora, o que... Espera que agora eu tenho que tomar um golinho de água. Quase 5 anos, cadê? Tinha quase 5 anos agora, o que, segundo Carlyle, equivalia a uns 15 anos aproximadamente, mas já estava acostumada a mudar rápido. Há poucos meses, Há poucos meses atrás, ainda sentia-se uma criança sem nenhuma curva, e agora já era uma adolescente quase como seus pais. Mesmo assim, nunca se incomodou com a questão de idade e aparência. Para ela, sempre parecia normal. Sorriu ao pensar que o único ponto em sua vida que talvez sofresse mudanças fosse a parte de sua família humana. O primeiro que sempre vinha à sua mente era Jacob. Não o via há algum tempo, mas sabia que ele mudaria, pelo menos um pouco. Pensar nele lhe trazia uma sensação boa de preenchimento, felicidade e saudade. Depois Seth e Lia, seus tios Quileutes, um sempre brincalhão como os outros, e a outra um tanto séria demais, e seus avós humanos. Quando pensava neles, uma pontada de tristeza a atingia ao se lembrar da mortalidade humana. Balançou a cabeça tirando essas ideias da mente e ligou o chuveiro para o seu banho. Colocou as roupas e desceu para o café da manhã. Na maioria dos dias, todos faziam questão de acompanhá-la, mesmo que ninguém além dela precisasse de comida humana. Mas hoje somente sua mãe, Esme. Voltando. Calma, folha. Tá. Mas hoje somente sua mãe, Esme, Rosalie e Emmett estavam à mesa. A ausência dos outros não a preocupava. Era normal em alguns momentos terem de sair para caçar. Entretanto, os que ficaram pareciam um tanto intranquilos. Não o suficiente para levantar alguma suspeita, mas o suficiente para ser um incomum. Para ser incomum. Pera, tem que voltar que eu errei. Não o suficiente para levantar alguma suspeita, mas o suficiente para ser incomum. Ness começou a calcular as opções. Era uma mania irritante dela tentar prever situações, um tipo de ansiedade de sua parte humana que era ampliada pela parte mortal. Silenciosamente criava situações em sua cabeça. Vejamos. Temos mamãe, o escudo, proteção telepática. Vovó Esme, um ponto de equilíbrio focado. Força e precisão com tio Emmett e tia Rose. Uma boa divisão se algo acontecer. Entretanto, para ficar perfeito, teria que ter a tia Alice conosco para prever o futuro, ou o papai para ler qualquer um que se... Conosco para prever o futuro, ou o papai para... Pera que eu tinha me perdido, achei que ia lembrar. Conosco para prever o futuro, ou o papai para ler qualquer um que se aproximar. Deixa eu ver se foi certo. Tá. Arrumar aqui. Ainda
pensava nas opções quando Ainda pensava nas opções quando ouviu os sons bem ao fundo da casa provisória que estavam usando há algum tempo. Ouviu atentamente por um microsegundo e depois relaxou. Nada de novo. Os mesmos sons de sempre. Quase bufou. Estava se cansando do isolamento ou talvez só estivesse com saudade dos outros. Antes, nunca se importou de ficar somente com sua família. Não precisava de mais ninguém desde que Jake também estivesse com eles. Mas ele não estava. Bom dia, querida. Edward a beijou na testa, assim como sua mãe. Os outros também a desejaram bom dia. Quando vamos conversar sobre voltar? Seu pai ergueu uma sobrancelha. Em breve, querida. Tente não ficar muito ansiosa. Bella o olhou questionando, e ele assentiu se levantando. Talvez mais cedo do que espera. Sua tia Alice... Pera... Sua tia Alice disse enquanto piscava para Renesmee, que não conseguia... Cara... Renesmee... porque às vezes sai errado. Então, eu vou falar Renesmee, gente, não vou falar Renesmee. Porque às vezes eu tô lendo e, tipo, eu vou acabar tendo essa variação. Então, vai ficar Renesmee porque é mais fácil na hora de falar. Tipo, Alice, eu já me acostumei tanto a falar que não vou falar Alice, eu vou falar Alice. Então, fica mais fácil, entendeu? Mas o da Renesmee, eu meio que me acostumei a falar Renesmee, então não vai ser Renesmee, vai ficar como Renesmee mesmo. Mas às vezes acontece de ter essa variação em algum nome, quando eu leio rápido e não percebo. Sua tia Alice disse enquanto piscava para Ren... Aí, eu vi. Só porque eu falei. Sua tia Alice pisca... Ai, caramba. Tão ruim ficar repetindo a parte, porque se eu errar uma vez, eu erro umas 10. Sua tia Alice disse enquanto piscava para Renesmee, que não conseguiu se impedir de sorrir. Voltando com o notebook e o colocando sobre a mesa, Bella ligou o Eu já estou errando mais que o normal. Bella ligou a videochamada. Estava chamando pelo vovô Charlie. Demorou somente alguns toques até uma imagem de seu rosto de cabeça para baixo aparecer, com um grande bigode que já demonstrava alguns fios cinzas da idade. Vovô, o celular está ao contrário de novo. Renesmee sorria enquanto o avô humano mudava a posição do celular. E agora? Estou do lado certo? Renesmee, é você? Como cresceu? Juro que deve ter crescido uns 5 centímetros desde quarta. Renesmee ponderou. 1,3. Pera, por que eu pus 1,3? Não podia pôr 1,5? Que saco. 1 centímetro e 3 milímetros, ela falaria assim. Que coisa, depois que você relê, que você pensa. 1 centímetro e 3 milímetros para ser mais exata. Charlie riu, achando que era uma piada. E como estão todos? Carlyle está se dando bem no novo emprego? A desculpa da vez era que Carlyle conseguiu um novo emprego em um hospital longe que não pôde recusar. Por isso, toda a família foi para apoiar. Hey, Charlie, nós também queremos dizer um oi. Seth apareceu na tela pendurado no ombro de Charlie. Hey, Ness, muito entediada por... Ai, pera. Hey, Ness, muito entediada por aí sem seu tio favorito? Emmett bufou. Até parece. Renesmee riu com o ciúme do outro tio e brincou. Talvez um pouco. Ah, eu sabia. E gargalhou, saindo de foco. Tudo bem, meninos, deixem-o vê-la também. Olá, querida. Sue apareceu na tela com seu belo sorriso.
uma versão mais madura e simpática de Lia, apesar de que Renesmee sempre gostou de Lia também. Sempre amaria a todos de sua família, mesmo que não gostassem muito dela. A conversa pareceu rápida. Renesmee deixava seu pensamento voar, já que não tinha nada que o prendia no lugar. Logo se despediram e, mais uma vez, não pôde falar com Jacob. Já fazia algumas semanas que não se falavam. Parecia que sempre que tentava conectar... Ah tá, é isso mesmo. Parecia que sempre que tentava conectar, ele estava longe e não andava com o celular que seus pais lhe deram. Ai não, pera, ficou ruim. Tem um pouquinho de ar, né? Parecia que sempre que tentavam se conectar, ele estava longe. Não é se ia conectar. Pareciam que sempre que tentavam conectar, ele estava longe e não andava com o celular que seus pais lhe deram. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Estava grata de poder ter seus momentos sozinhas. Apertou o pause na tela da TV em seu quarto. Ultimamente tinha um novo hobby. Estava assistindo filmes de animação japonesa, e o último que acabara de ver era Your Name. Não sabia o porquê, mas o filme a tocou de verdade. Renesmee não era do tipo de demonstrar sentimentos. Não sabia se pelo fato de ter sido criada somente com vampiros ou se era algo de seu ser. Então as lágrimas que caíam escorriam pelo seu rosto, que parecia impassível. Não um choro desesperado. Somente caíam por uma reação natural de seu corpo. Mas o aperto que sentiu no peito era difícil de ignorar. Não sabia o porquê estava sentindo aquilo, mas sabia que era algo... Não, pera. Vamos ver. Mas sabia que era algo no filme que a fez sentir assim. Já era tarde da noite. Quando pensou em dormir, seu celular tocou. Não precisou ver quem era antes de atender. Animadamente a chamada de vídeo. Jake! Seu rosto apareceu na tela. Jacob parecia um pouco cansado. Seus olhos estavam selvagens, assim como seu cabelo encharcado. As gotas de chuva caíam pelo seu rosto. Ei, como vai, monstrinha? O que houve? Seu rosto foi do sorriso fácil para uma preocupação exagerada, e Renesmee percebeu que ainda tinha as marcas de choro. Em sua pele clara. Abaixou o celular para secar o rosto por um momento, e depois o pegou recomposta. Não foi nada. Estava vendo um filme. Jacob analisou sua expressão por um momento antes de aceitar a desculpa. Estou com saudades, Ness. Disse sem rodeios. Eu também, Jake. E ficaram se encarando pelas telas dos celulares por algum tempo. Jacob começou, mas pareceu se arrepender do que queria dizer e continuou. Bem, ainda teremos muito tempo quando você voltar. Conversaremos mais depois. Tenho que desligar. Não, ele não poderia deixá-la assim tão rápido. Jake. Foi só o que conseguiu dizer. Até mais, Ness. E a tela se apagou. Renesmee suspirou frustrada. Será que somente ela se sentia daquela forma? E de que forma exatamente se sentia? Jake não parecia sentir tanto sua falta. Ele tinha outras pessoas e ela não tinha mais ninguém além de sua família. Tudo parecia tão fora de alcance para ela, tão distante como Taki estava de Mitsuha. Em momentos como esse, Renesmee pensava em como era difícil ser única, como era difícil não ter mais ninguém como ela por perto. Lembrou vagamente do vampiro que havia conhecido há alguns anos, mas logo deixou o pensamento de lado. Estava cansada demais. Tinha de dormir. O que será essa sensação?
somente eu sinto isso, ele não deixou seus pensamentos voarem enquanto adormecia. E é isso aí. Fim do capítulo 1. Então, eu vou encerrar por aqui a gravação, porque eu tenho que editar o capítulo todo. E vamos ver se isso vai dando certo. Eu vou continuando a gravar. Então, valeu por acompanhar. Principalmente a todos os seguidores. Por enquanto, estou com 153. E por ser um hobby, pra mim é muito bom. Mas quem sabe a gente vai crescendo e isso acaba dando certo, né? Então é isso. Valeu, gente. Até a próxima.